Professores, professoras, vamos iniciar aqui um vídeo tutorial bem direcionado para esse momento do planejamento de aula e principalmente o lançamento do planejamento aí do conteúdo retroativo. Estando aqui já logado no sistema, na sua tela de visão geral, certifiquem qual a turma e qual disciplina vocês irão fazer o planejamento. Caso tenha mais de disciplinas aqui ou campos de experiência, selecione aquela ao qual irá fazer o seu planejamento. Clica em aplicar, planejamento de aula, observem qual o trimestre, qual unidade vocês estão, qual o período. Para lançar os retroativos, vem para primeiro trimestre, seleciona no calendário qual o dia de sua aula e dá um clique. Aqui nesse exemplo a professora já fez os lançamentos desse planejamento. Eu vou utilizar como exemplo já no segundo trimestre aqui. Digamos que vamos fazer o lançamento aqui da aula do dia 3/8. Clica em mais planejamento. Ele já traz carregado a data. Aqui vai vir o conteúdo, nome do conteúdo. A turma, ele já traz automaticamente aqui selecionada e com as aulas previstas para esse dia, que é o dia 3 que selecionamos. Se eu clicar aqui no botãozinho abrir, ele me dá o detalhe, que é uma disciplina de ciências, a data da aula e a quantidade de aulas. Nesse caso aqui eu estou planejando esse conteúdo para as 3 aulas. Se for para apenas uma aula ou duas, aí eu iria remover as aulas excedentes aqui. Depois que eu remover, eu posso estar vindo no botão copiar, que é esse botão aqui, e trazer esse planejamento, alterando apenas o conteúdo para os demais horários. Mas aqui eu vou fazer como se fosse para as 3 aulas mesmo. Nome do conteúdo. Deixa eu diminuir o tamanho dessa tela para ficar mais fácil de visualizar. Minha turma já está carregada aqui. Eu vou aplicar esse mesmo planejamento automaticamente para 2 turmas, ou 3, ou por aí vai. No ano B, ele carrega a turma aqui embaixo. Observe a primeira turma e a segunda turma. Carregou a turma, ele não carrega automático as aulas. No entanto, eu tenho que abrir essa turma, escolho o componente curricular, aí sim, ele identifica a data e já traz as aulas. É só isso que eu tenho que fazer nessa tela. Para a educação infantil, os anos iniciais que forem utilizar os objetivos, aí ele vai estar aqui embaixo, nos objetivos, vai selecionar aqui. Mas não é o caso aqui da educação dos anos finais, nesse exemplo. Pronto, feito isso, registrei minhas 3 aulas aqui, das 2 turmas. Vou apenas para o campo dados adicionais para que eu consiga registrar o tipo de conteúdo referente ao contínuo curricular. Vim aqui, selecionei o conteúdo correspondente e salvar e solicitar análise. O procedimento é esse, eu fiz de um, vamos colocar aqui de outra data retroativa. Nome do conteúdo. Vou estar aplicando para as 2 turmas novamente. Coloco o componente curricular ou o campo de experiência. Carregou. Dados adicionais. Salvar e solicitar análise. Pronto, já registrei a aula do dia 3, a aula do dia 27. Outro detalhe. Depois que eu registro o meu planejamento, eu posso já clicar no botão aqui, confirmar planejamento como conteúdo ministrado. Observe, para ele sair dessa tela, fica verdinho e automaticamente ele vem para a tela de conteúdo ministrado. Ou seja, eu não vou estar trabalhando com essa guia, apenas com a guia planejamento, porque eu já faço aqui e tudo que eu faço aqui eu confirmo que automaticamente ele já passa para conteúdo ministrado. E esse conteúdo ministrado vai, o nome do conteúdo, a data, vai servir já para as 2 turmas, porque
eu marquei meu conteúdo lá que ele era para as duas turmas. Aqui, observe que ele já traz carregado aqui. É esse o procedimento de fazer o planejamento, de eu lançar meus conteúdos retroativos. Vamos estar fazendo outros vídeos, né, específicos. Eu vou estar em um próximo vídeo colocando os dois conteúdos, né, por aula separadamente. Deixa eu fazer a exclusão desse conteúdo ministrado para poder usar esse mesmo exemplo. Vou clicar aqui em excluir, para eu conseguir excluir lá também esse planejamento. Pronto, eu voltei aqui para planejamento. Deixa ele atualizar. Pronto, conteúdo 1 está aqui. Vou excluir. Pronto. Eu vou fazer o exemplo do dia 3, adicionando apenas uma aula e copiando ela. Ó, cliquei, mais planejamento novamente. Do nome do conteúdo 1. Eu vou fazer aqui como exemplo. Eu poderia estar adicionando as duas turmas, mas aqui, ó, duas turmas. Pronto, ele carrega as duas turmas. Eu vou trabalhar um conteúdo por aula. Deixa eu apagar a aula 3, aula 2. Observe que apenas uma aula ficou aqui. Então, conteúdo 1 para uma aula em uma turma. Eu vou abrir a outra turma. Mais componente curricular. Também o mesmo procedimento. Eu vou apagar. Aqui vai ser apenas o conteúdo 1. Pronto. Feito isso, dados adicionais. Salvar e solicitar análise. Posteriormente, nós vamos fazer a cópia desse planejamento para aplicar para o mesmo dia a aula 2 e 3 com o nome de conteúdo diferente. Clica no botão copiar. Vou alterar o conteúdo para o conteúdo 2. Vou abrir minha turma. Não é mais a primeira aula, vai ser a segunda aula com conteúdo diferente. Abro minha outra turma. Apago, coloco minha aula 2. Pronto. Feito isso, eu já não preciso vir mais em dados adicionais, porque a cópia do planejamento ele já traz preenchido o campo. Salvar e solicitar análise. Vou agora adicionar o conteúdo referente ao conteúdo 3. Ó, botão copiar de novo. Já está as duas turmas carregadas. Eu só vou apagar a aula 2, colocar a aula 3 aqui. Na próxima turma também, aula 3. E o nome do conteúdo seria conteúdo 3, um estudo dirigido, né? Pronto, feito isso, salvar e solicitar análise. Pronto. Para o dia 3, na terça-feira, eu registrei meus 3 conteúdos para as duas turmas ao mesmo tempo. Aula por aula. Isso quando se tratar de conteúdos diferentes para cada aula. Se não, só faz aquele primeiro passo que a gente viu, que já vai o mesmo conteúdo para as 3 aulas. Feito isso, só clicar agora em ministrar esse conteúdo, que automaticamente ele vai ser ministrado as 3 aulas para as duas turmas automaticamente. E aí já está feito o meu registro, o meu cômputo das aulas. Então, para esse momento é só esse. Posteriormente, nós traremos